Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de História. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a diferença entre o ser humano e o animal, né? Que o que difere o ser humano do animal é a produção do trabalho, é o trabalho, né? O ser humano, ele trabalha e ele produz algo com esse trabalho. Normalmente o trabalho está ligado ao quê? Ao sanar uma necessidade que a humanidade tenha, não é verdade? O animal também tem necessidades, né? O animal também tem necessidade de moradia, de proteção, de alimentação. Só que para sanar essas necessidades, o animal ele não modifica a natureza, né? Ele faz uso daquilo que a natureza mesmo oferece. O ser humano já não. O ser humano, à medida em que ele foi evoluindo, ele foi aprendendo, ele foi aprimorando o seu pensar, ele foi aprimorando a sua observação e ele foi aprimorando a realização desse trabalho. Hoje, o trabalho humano interfere bastante na natureza, bastante nas questões naturais, né? E vai dando origem às coisas culturais, não é verdade? Uma outra coisa que a gente aprendeu na aula passada foi sobre os instrumentos de trabalho. A gente viu que para o homem executar o trabalho que ele executa, ele precisa de instrumentos. Então, tem pessoas que trabalham criando instrumentos de trabalho para outras pessoas, né? Um exemplo disso é, por exemplo, o estetoscópio, né? Que é aquele que o médico usa para ouvir o nosso coração, para ouvir o nosso pulmão, né? Para ver se a nossa respiração está adequada. Então, mas será que é o médico que construiu o estetoscópio? Não, né? Provavelmente tem um outro profissional que construiu esse equipamento, esse instrumento, que o médico vai usar lá nas consultas. Então, o trabalho, ele gera produtos, né? Além dele gerar produtos consumíveis, né, que todo mundo usa, ele também gera instrumentos de trabalho para outros profissionais, tá certo? E a gente tinha inclusive uma tarefinha de casa que falava sobre isso. Vamos fazer a correção agora? Então vamos lá, a nossa atividade, ela estava lá nas fichas, lembram? Lá nas fichas, na página 127. Então vamos lá, eu vou arrumar aqui mais ou menos na tela para ficar mais ou menos visível, né? Então a gente tinha aqui, ó, deixa eu baixar só um pouquinho, senão a professora fica sem cabeça ali. Então nós tínhamos aqui os profissionais, né? A professora, o motorista e o cozinheiro, e nós tínhamos que ligar esses profissionais ao equipamento de trabalho deles. Então vamos lá, a professora, né? Será que o equipamento de trabalho da professora, o instrumento de trabalho da professora é o fogão, a panela, a chaleira? Provavelmente não, né? Será que é a sala de aula aqui com o quadro, com a mesa, com os livros, cadernos, etc, etc, etc? Sim, né? Então nós vamos ligar a nossa professora lá com a sala de aula. E o motorista? Qual será que é o instrumento de trabalho? Para ele ser motorista, ele faz o quê? Ele dirige, nesse caso aqui, o ônibus escolar, né? E no caso do cozinheiro, qual que é o instrumento de trabalho dele, né? O mínimo que o cozinheiro precisa ter é um fogão, panelas, coisas assim, não é verdade? Aí a pergunta 2 tinha a ver com vocês e perguntava lá, com o que você quer trabalhar quando crescer? Quer dizer, o que você quer ser quando crescer? E qual que vai ser o seu instrumento de trabalho? Se você realmente crescer e for executar essa profissão, exercer essa profissão que você quer ser, qual vai ser o teu equipamento de trabalho? O que você vai usar no teu trabalho? Registrou? Deu certo? Muito que bem, então vamos para frente. E a Eli vai falar do José, olha lá. José é um ótimo cozinheiro. Ele prepara alimentos para as pessoas da escola onde trabalha. José foi ao mercado para comprar as ferramentas para o seu trabalho. José vai precisar de uma panela, de uma frigideira, de uma colher grande e de uma faca. Encontre as ferramentas e marque com X para ajudar o José. Então eu tenho aqui, ó. Deixa eu subir mais um pouquinho. Olha lá, o pão. Será que o pão é o instrumento de trabalho do José ou é o produto do trabalho do José? Instrumento é aquilo que ele usa para fazer o seu trabalho e produto é aquilo que resulta o seu trabalho. O seu trabalho resulta em quê? Então vamos pensar no pão. Será que o pão é instrumento ou é resultado desse trabalho do José? É o resultado, então não vai contar, né? Mas ele vai precisar da colher? Vai precisar, então vamos marcar um X na colher. Ele vai precisar de um cesto vermelho? Não vai precisar de um cesto vermelho. Vai precisar de uma frigideira? Vai precisar, então vamos marcar X na frigideira. E de um cesto azul?
Não, né? E de um cacho de bananas? Também não vai precisar. Vamos subir então. E esse prato delicioso aqui? É o quê? É o instrumento de trabalho do José ou é o produto do trabalho do José? É o produto, né? O resultado do trabalho dele. Mas ele vai precisar da panela? Vai precisar da panela, então marca X na panela. E este cupcake? Né? É o quê? É também produto do trabalho do José. E a pizza? Produto. E a carne assada aqui? Produto. E a faca? Instrumento. Então eu vou marcar X na faca. Então vamos lá. O que ele precisava, gente? Faca, panela. Olha lá, faca, panela, frigideira e colher. Muito bem, essa atividade estava fácil, não estava, pessoal? Então agora a gente vai voltar lá para o nosso livro. E no nosso livro a gente vai ali para a página seguinte, estão vendo? Que é o mão na massa. Para a gente fazer esse mão na massa, diz ali que a gente precisa ir até a página 27, né? Do nosso material de apoio, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó, né? Diz assim, depois vá até a página 27 do material de apoio e complete a história com as imagens. Então eu vou contar a história para vocês. E depois vocês vão lá no material do apoio e vão recortar essas figuras. Ah, eu não tenho esse material de apoio. Eu não tenho, mas eu posso que então desenhar, tá certo? Então vamos lá. Então eu vou começar contando essa história para vocês e a gente vai trabalhar um pouquinho essa história dos 3 porquinhos, né? Porque nós vimos o quê? Na aula passada a gente viu que o animal, ele não tem instrumento de trabalho. Ele não cria um instrumento de trabalho, então ele não constrói coisas como o ser humano constrói, certo? Então vamos lá. Diz assim, você conhece a famosa história dos 3 porquinhos? Leia a história a seguir. Depois vá até a página 27 do material de apoio e complete a história com as imagens. Então, só que as imagens vocês vão usar, se não tiver o material de apoio, faz o desenho. Diz o seguinte a história. Era uma vez 3 porquinhos. Eles moravam em uma floresta encantada. Cada porquinho tinha um jeito de ser. Quando foram construir suas casas, os porquinhos procuraram terrenos próximos. Além de irmãos, agora eles eram vizinhos. O porquinho mais novo era um pouco preguiçoso e fez a sua casa bem rápido usando palha. O porquinho do meio construiu a sua casa com madeira. O porquinho mais velho queria construir uma casa muito resistente e por isso a construiu com tijolos. Então vamos lá, eles eram 3 irmãos que decidiram construir suas casas, mas eles compraram terrenos próximos, né? Então eles passaram a ser vizinhos. E aí, como cada um tinha um jeito diferente de ser, que a gente já viu que ninguém é igual a ninguém, né? Nem os porquinhos. Então eles construíram cada um de acordo com a sua vontade, né? Então o primeiro que era mais preguiçoso, assim, construiu uma casa de palha lá só para, né? Construiu o mais rápido que ele pôde. O segundo usou madeira para construir. E o terceiro, né, olha lá o que ele fala do terceiro, né, que era o mais velho, ele construiu a sua casa com tijolos, porque ele queria uma casa mais resistente, né, uma casa mais concreta, uma casa mais, né, vamos lá. Aí, vejam só, certo dia, andavam os 3 porquinhos a saltar quando apareceu o lobo mau. Os porquinhos correram para suas casas para se esconder do lobo. Porque, afinal de contas, a moradia é para quê mesmo, gente? É para nos proteger, né? Nos proteger de ataques, nos proteger dos eventos da natureza, né? Imagine, os animais têm as suas tocas para se proteger do predador. Nesse caso, o predador era quem? O lobo mau. E daí? Quando chegou à casa de palha, o lobo mau a derrubou com um sopro. Muito bem. O porquinho mais novo correu para a casa de madeira com seu irmão. O lobo, com 2 sopros, conseguiu derrubar a casa de madeira. Os porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. Ao chegar em frente à casa de tijolos, o lobo soprou e soprou e soprou,
várias vezes, mas não conseguiu derrubá-la. Vendo que não conseguiria derrubar a casa, entrou pela chaminé, mas caiu em um grande caldeirão e queimou o seu rabo. Depois disso, fugiu rapidamente pela floresta. Os 2 porquinhos agradeceram ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição. Então vamos ver lá, olha bem que bacana essa história, hein? Fala, claro que essa história é uma fábula, né? O que é uma fábula? É onde os animais eles têm capacidades, né? Tem que construir casa, uma casa de madeira, uma casa de palha, uma casa de tijolos. Vocês já viram um porco construindo uma casa assim? Não, né? Mas na fábula isso pode acontecer, porque na fábula os animais têm capacidades muito parecidas com os dos humanos. Inclusive nas fábulas, os animais, muitos eles falam, né? Eles falam na fábula. Você já viu algum animal falando? Não, né? Então. E daí fala aqui, ó, quer ver, ó? Olha lá. Aqui então tem os porquinhos, a foto dos porquinhos, e aqui tem a referência dessa história, porque esta história não foi escrita por quem escreveu este livro, né? Essa história é uma fábula, né? Que é de conhecimento popular, mas não foi escrito pelo autor, então ele tem que referenciar, ele tem que dizer de onde que ele tirou essa história. E ele coloca aqui, ó, os 3 porquinhos, uma versão adaptada de domínio público com base na publicação de Joseph Jacobs, né? Em 1890. Então, é uma adaptação, quer dizer, ele fez como se fosse um resumo para que ficasse mais entendível para vocês, porque a história é muito maior que isso, tá bom? E ali vai falar, então, dessa questão dos porquinhos. O que vocês vão fazer? O que vocês têm que fazer, então, pessoal? Vocês têm que ir lá na página, né, na página 127, deixa eu ver, 27, inclusive, do material de apoio, né, que eu já mostrei para vocês, recortar as figuras e colar aqui, né? Então vai falar da casa de palha, então você tem que procurar lá onde é que está a casa de palha e vão colar aqui. Onde é que está a casa de madeira e vão colar aqui. Onde é que está a casa de tijolo e vai colar ali. Ah, eu não tenho material de apoio. Não tem problema, desenha, né? Desenha, pesquisa aí como é uma casa de palha, pesquisa uma casa de madeira, pesquisa como é uma casa de tijolo e desenha. Ou então recorta uma imagem de outro lugar e cola, tá certo? Então vamos falar da nossa tarefa de casa que tá lá na página 129 das fichas. Vamos lá. Olha lá. Na 129, deixa eu ver se essa daqui é isso mesmo. Então diz lá, ó. Você sabe o que faz um pedreiro? Os pedreiros são os trabalhadores responsáveis por construírem as casas e os prédios. Eles sabem como grudar um tijolo no outro até formar uma parede enorme. Complete a casa a seguir desenhando as partes que faltam e desenhe algumas ferramentas que o pedreiro usou para construir esta casa. Então veja, lá na nossa história dos porquinhos, quem construiu a casa foram os porquinhos, mas porque aquilo é uma fábula, né? É uma história criada, né? Porque a gente sabe que os animais não constroem casas de tijolo, os animais não constroem casas de madeira, né? Os animais constroem casas com material que eles encontram na natureza. Por exemplo, o João de Barro, né? Que constrói lá a casinha dele, às vezes no alto de um poste, às vezes no alto de uma árvore, né? Ele usa barro, ele usa alguns gravetinhos, mas ele usa o que está ali à disposição da natureza. Ele não cria nada para construir. Será que o homem, quando constrói uma casa de árvore, ele pega a árvore que está caída lá na natureza e constrói daquele jeito? Não, né? Ele vai pegar essa árvore, ele vai limpar, ele vai cortar, ele vai serrar, ele vai transformar aquilo em tábuas, né? Em madeiras, em partes de madeira e vai construir essa casa. Esse é o pedreiro, né? Os animais não fazem esse tipo de coisa, a gente já viu que não faz. Então vamos lá. No caso das construções, quem faz isso é um profissional que a gente chama de pedreiro, né? É ele quem faz as construções, as casas, os prédios, né? Isso que a gente vê por aí. E aqui está dizendo o seguinte, complete a casa a seguir, então, desenhando as partes que faltam. Então aqui tem a casa e vocês vão desenhar aqui na casa o que está faltando nela, certo? E depois que vocês construíram o que está faltando nela, vocês vão falar que ferramentas o pedreiro usou para construir. Se você não sabe,
Faz uma pesquisa aí na internet, procura aí na internet, faz uma pesquisa sobre quais os materiais que um pedreiro usa, que instrumentos um pedreiro usa para construir, para fazer as edificações, tá bom? Então é isso que você vai fazer. E daí na outra página, na 129, diz o seguinte: os pedreiros colocam a mão na massa e constroem tudo. Para construir casas, os pedreiros precisam de ferramentas adequadas para cada tarefa. Ajude o pedreiro a chegar até o martelo para que ele possa começar a construir uma casa de madeira. Então olha lá, ó, aqui está o pedreiro, aqui está o martelo. Vocês vão ter que encontrar o caminho que leva o pedreiro até o martelo para ele começar a construir esta casa de madeira. Tá certo, pessoal? Então capricha na pesquisa sobre o pedreiro, capricha na pesquisa sobre que materiais ele usa para fazer o seu trabalho, faz atividade de casa e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.